Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, professores da rede e você que nos assiste aqui porque gosta de aprender sempre e é super curioso. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso aprofundamento à cultura do solo do campo à cidade. Eu sou a professora Sumaia, este é o meu sinal. Estou aqui com a Natália hoje fazendo a tradução em Libras. Olá, Natália, tudo bem? E, claro, né, temos aí a autodescrição. Então, eu sou uma mulher de pele parda, de 1,60 m de altura, tenho olhos e cabelos castanhos escuros, estou vestindo uma blusa verde, é um verde escuro mais ou menos, uma calça jeans azul, estou de tênis, meus cabelos estão soltos e eu uso óculos. Meu óculos é de uma armação quadrada escura. Bom, e claro, né, vamos lembrar aí para vocês que nós temos um novo canal aqui no Centro de Mídias, né, da Educação de São Paulo. Olha só, gente, que maravilha. CMSP na educação antirracista. Então vai aparecer aqui para vocês embaixo, tá certo? O QR Code, tá certo? E o link para vocês acessarem. Então, aulas diferenciadas de aprofundamento, de componentes curriculares que também abordam, tá certo? A educação antirracista. Então, depois, né, após essa aula, vocês podem acessar e dar uma olhadinha ali no nosso repositório, tá certo? Bom, então vamos começar a nossa aula, tá? Para começar a nossa aula aí, então, aparecendo para vocês a nossa atividade. A atividade é a atividade 4. Nós estamos no momento da introdução. O aprofundamento que eu já chamei para vocês aí é a cultura do solo, do campo à cidade. Unidade curricular. A unidade curricular é a 1, o indivíduo e o ambiente. E nosso componente curricular, transformações do solo. Bom, então as habilidades do currículo paulista aparecendo aí, que compõem nossas habilidades deste aprofundamento, as habilidades dos eixos estruturantes, e para essa aula, a nossa habilidade aí do eixo estruturante é a EM-IF CNT 03, tá certo? Bom, e claro, não vamos nos esquecer do nosso diário de bordo. Então, o diário de bordo é um momento que vocês vão pegar lá o caderno de anotações de vocês, vão anotar a data, o nome ou o título desta aula que você está assistindo, as informações que você julgar mais relevantes, vão tirar as dúvidas, tá certo? Com os professores de vocês e, claro, no final dessa aula, avaliar o QR Code, tá certo? Então, avalie aí positivamente as nossas aulas aqui do Centro de Mídias. Bom, e então, agora que se você não pegou, pausa esse vídeo aqui e vai correndo pegar seu diário de bordo. Se já pegou, vamos lá à nossa aula de hoje, tá certo? Bom, o objetivo da atividade 4 é abordar aí a análise de pH em solos e a sua importância. Então, a gente vai falar aí de potencial hidrogênio iônico. pH é o índice de acidez que a gente utiliza aí, tanto para diversas coisas, né? Para alimentação, para substâncias que a gente vai passar na pele, por exemplo, shampoo, tá certo? Cremes, sabonetes, tá certo? Então, a gente tem aí todos os lugares a gente precisa saber e entender o que é o pH. Então, é o índice de acidez. E como chegar nesse índice? Como chegar nesse índice, o cálculo desse índice, a gente aprende aqui na química, na componente curricular de química, já na formação geral básica, mas essa aula sempre dando um aporte aí para a gente ver a importância da química na atuação dessas relações. Aqui, nesse caso, no nosso aprofundamento, o que a gente vai falar é sobre pH do solo, tá certo? Bom, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre pH, tá certo? Vou trazer aí para vocês simuladores, para a gente trabalhar, para a gente entender mais ou menos a relação de pH, tirar aí uma ideia do que aconteceu durante a pandemia. Aí teve algumas fake news aí falando sobre pH, principalmente de alimentos que se deveriam comer para evitar o Covid. Então, galerinha, aqui, tinha cada coisa que eu olhava lá e falava, gente, isso aqui é um absurdo, não é possível, né? Agora, é importante a gente saber
para não cair mais nesse mesmo erro, né, de acreditar em coisas como aconteceu tanto durante a pandemia, né? Bom, e para trazer exemplos da relação de pH já no solo, a gente tem aí uma planta muito famosa aqui no Brasil, tá certo? Que algumas pessoas têm o agraciamento de ter o seu nome como o nome dessa planta, tá certo? Dessa flor aí, dessa planta que floresce, dá uma inflorescência muito bonita e ela pode ter mudanças de cores de acordo com o pH dela, do solo, né? O pH do solo e induz a coloração da flor. Olha que interessante. Então, quer dizer, Sumar, que se eu tiver uma planta dessa e modificar a estrutura do pH, pegar uma muda, né? Colocar no outro vaso e mudar a estrutura do pH, ela vai ter uma inflorescência de cor diferente? Vai. Olha que interessante, tá certo? Então, e essa que a gente vai trazer, e é o parâmetro aí para a gente falar sobre pH, vai ser justamente esse, dessa flor. Bom, então vai aparecer para vocês aí a Hydrangea macrófila, tá certo? É a flor mais conhecida como hortênsia, tá? Natural de onde, gente? Do Japão, com mais de 80 espécies dessa mesma planta. Ela é uma planta simbólica aqui no Brasil, principalmente na cidade de Gramado, para quem já pôde visitar essa cidade, né? Eu fui recentemente para lá e é uma cidade muito bonita, muito linda, no nosso sul, tá certo? Então eu tive aí a possibilidade de conhecer essa cidade mais recentemente e ver ali o quanto bonita ela é. E sim, tem bastante hortênsias por ali, tá certo? Bom, e essa planta, como eu disse para vocês, né, ela tem essa inflorescência, essa flor, e aí a gente está vendo a coloração azul e rosa, tá certo? Então, a coloração azul e rosa e azul, ela é dada justamente pelo pH do solo. Olha que interessante. E, claro, as outras espécies dessa mesma planta, elas foram produzidas principalmente através de processos de melhoramento genéticos. Por isso que existem tantas espécies. Eu estou falando apenas dessas duas que são mais conhecidas, mas existem outras. Se elas são modificadas ou não pelo pH do solo, aí a gente precisa entender a espécie e aí a gente entraria mais para um lado onde teria que ser uma pessoa mais específica para estar falando sobre isso, entendendo mais sobre plantas. Só para ressaltar e relembrar, aqui que vos fala é a professora de Química, tá certo? Que tem uma noção muito básica de biologia e muito menor ainda de botânica. Botânica é a área da biologia que estuda os vegetais, tá certo? Que é uma área super ampla aí da biologia e da qual eu respeito muito, porque para ficar identificando espécies de árvores, de plantas, de flores, olha, precisa ter muito conhecimento, ter um olho assim, né, uma busca por formato de folhas, né, muito bom, né, e não sou eu que tenho tanto, tá certo? Às vezes o meu olfato funciona melhor, eu identifico, aqui é um pé de maracujá, porque eu tô sentindo o cheiro do maracujá. É mais ou menos assim que funciona a minha identificação de espécies, tá certo? Bom, e quem é da região rural, claro que tem essa facilidade, né, de identificar mais facilmente, porque tem contato desde criança. Só lembrando que eu sou uma pessoa de vida urbana e cresci numa cidade. Então, né, para vocês que são aí de regiões mais afastadas e que têm muito mais contato com a natureza, eu fico, não vou falar com inveja, que é uma palavra feia, mas eu fico feliz por vocês, né? Me sinto feliz por vocês, queria estar um pouquinho no lugar de vocês, assim, para ter essa noção também das plantas que eu acho que falta um pouco. Mas nada que a gente não possa construir conhecimento, né? Não é porque já passou, não passei da fase, sempre a gente pode conhecer mais. Mas vamos continuar aqui com a nossa aula, depois desse papo aqui, né, que a gente teve. Bom, então, falando sobre a Hydrangea macrófila, então vai aparecer aí para vocês a cor mais comum, predominante, portanto, nas hortênsias, e aí eu vou falar de hortênsias para não ficar falando o nome dela científico aí toda hora. No Brasil é azul. E por que é azul? É o indicativo de solo
ácido é uma característica do nosso solo aqui no Brasil, do nosso solo ser ácido. Então, a cor predominante é essa azul. O solo alcalino, ou melhor dizendo, um solo que é mais básico, tá? O outro nome de básico que a gente usa na química é o alcalino. A hortênsia fica rosa. O uso de substâncias alcalinas é que vai fazer com que essa hortência fique rosa. Então, tem alguns produtos no mercado aí da floricultura que vai justamente, né, que vão ajudar aí o solo a ficar mais alcalino, podendo mudar a floração aí, tá certo? Bom, então é por conta disso que a cor azul e a cor rosa tem essa diferença de dominância, se a gente fosse falar geneticamente, mas não é a questão da dominância, tem a ver justamente com a relação do pH do solo. Então não é uma questão de genética envolvida aí, tá certo? Bom, a gente pode falar que seria um fenótipo, talvez, né, causado por fatores externos, que nesse caso é o pH do solo. Olha que interessante. Mas casos a se discutirem aí com os seus professores de Química e Biologia na escola, tá certo? Mas, tá, Sumaia, o que é o pH? Tá certo? O que é o pH? Já falei no comecinho, você lembra o que era? A nomenclatura? Potencial hidrogeniônico. Então aí tem um quadro para vocês observarem quantas coisas são importantes e são diferenciadas no pH. A gente tem aí desde ácido estomacal, nosso ácido do nosso estômago, tá certo? As baterias de automóveis, principalmente, café ácido, o tomate, algumas frutas que vocês já conhecem como abacaxi, limão, tá certo? O leite é ácido porque tem ácido lático, pessoal. E a água, quando você bate ali, você vai ver água 7. Então, 7 é o que a gente considera pH neutro. Tá? Então, quando vocês veem aí comerciais, por exemplo, falando de sabonetes, de shampoos ou de alguma coisa que é neutra, vem justamente dessa relação do pH. Depois a gente vai para a parte básica ou alcalina, né? Entrando ali depois do 7, que já vem o 8. O sangue está entre 6 e 7, quase chegando a 8. Não chega a 8 necessariamente, tá? Só para corrigir aí uma parte. A gente tem aí só da cáustica é básica, tá certo? Amônia, soluções de amônia. Quando a gente está com gastrite ou queimação no estômago, a gente toma antiácido, esse stomach tablets, não é isso? Isso, tabletes estomacais, que são aqueles tabletes antiácidos. Sabonetes, tá certo? Aquele sabão em pedra que a gente utiliza, ele tem um pH básico, tá certo? Um pH alcalino, acima de 7. Aliás, os sabões, na sua maioria, têm um pH alcalino, tá certo? E aí tem outros, né? Os alvejantes e por aí vai. Tudo bem? Então, agora vocês já sabem algumas espécies, né? Que a gente utiliza no nosso... Algumas substâncias que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, algumas misturas, na verdade, não são substâncias, porque são substâncias misturadas, diversas. Então, é uma mistura que vão ter o pH ou ácido ou alcalino, depende da sua constituição. E essa constituição que vai definir esse pH é o que, Sumaia? Então, vamos lá. No solo, a gente tem medidores de pH ou a gente pode fazer análise laboratorial. Então, a gente tem um medidor de pH que a gente coloca diretamente no solo, como vocês estão vendo aí, tá certo? E ele tem essa possibilidade de medir essa concentração. Ou a gente pega um pouquinho desse solo, dilui em água e aí deixa uma solução meio turva ainda, porque tem o indicador do solo, mas é só um pouquinho. Essa água precisa ser uma água mais neutra possível. E aí você vai usar um papel indicador universal. E esse papel indicador universal, ele vai mostrar para você se aquele solo é ácido ou é um solo básico. Pelo papel, tem os valores lá indicando, tá certo?
Então, dá para a gente calcular também o pH do solo. Você pode fazer esse teste aí na sua escola, se tiver um jardim, e pegar de diferentes fontes desse jardim, de amostras diferentes. Ah, eu não tenho só um jardim, tem um jardim na entrada, tem uma parte lá atrás, se tiver estacionamento na escola, tem uma pracinha aqui perto da escola. Então, pegar amostras desse solo e fazer esse preparo para medir o pH pode ser uma das questões aí para o desenvolvimento, tá certo? Agora, nesse momento, a gente vai usar o simulador FET Colorado para a gente calcular o pH. Vamos lá? Então, olha só, vou trazer para vocês aqui o simulador. Esse simulador é super interessante, tá? Então, embaixo vocês vão ver lá 2H2O, tá certo? E aí a gente tem uma setinha uma seta dupla que é indicativo de equilíbrio químico. Depois, H3O+, e OH-. O H3O+, é o que a gente chama de espécie, o íon hidrônio, que vai contabilizar aí a concentração ácida, e o OH-, a concentração básica. Se essas quantidades forem iguais, a gente vai ter o pH neutro. Então, por exemplo, na água, a gente vai ter o pH neutro, 7. Mas por ter íons na água, a gente pode ver a condutividade elétrica, olha lá. Se conduz, né? Se é um eletrólito forte ou fraco. E aí a gente vê que a luzinha não acende tão bem assim, né? Ela é bem fraquinha, porque a concentração de íons é baixa. Bom, e aí a gente, de repente, coloca aqui num ácido forte. A condutividade, vamos olhar lá para a lâmpada na hora que eu abaixar aqui. Olha só a condutividade, ela é muito maior, tá certo? Justamente porque a gente tem uma maior quantidade de A- e H3O+, se vocês olharem na equação lá embaixo. Sumaia, o que é o A-? É o ânion do ácido que sofreu o processo de ionização, e H3O+, é o cátion hidrônio que está livre e é por onde a gente vai medir o pH. Então, vamos lá no medidor de pH e descer aqui. O pH é um pH 2. No caso de vocês, se não tiver pHmetro, a gente usa esse indicador universal, que é esse papelzinho que apareceu aí, e a escalinha dele. Então, na hora que eu venho com esse papel de indicador universal aqui, ó, vocês estão vendo que ele mudou de cor? É exatamente isso. Aí a gente vem aqui, ó, e vai olhar qual a cor que está próxima, né? Entre 2, bateu 2 aqui que a gente já viu, mas está entre 2 e 3 aqui, né? A coloração. Para ir para 1 precisa estar um pouquinho mais vermelho. Agora vamos ver um ácido fraco. Ácido fraco, como é que fica a iluminação aqui na nossa lâmpada, né? A condutividade. A gente vai ver que ela é menor que um ácido forte. Bom, então, porque tem menos íons A- e menos íons H3O+, dentro desse meio. Então, é só ver a espécie colorida, né? Ácido forte, ó lá, a gente só tem as espécies coloridas, ou seja, já só tem esses íons aí, além da molécula de água. Quando a gente olha nessa parte, a gente vai ter poucos íons, tá certo? Diminuiu, por isso que a lâmpada é um pouco mais fraca, mas nada se assemelha à água, que é menos ainda, tá certo? Opa, voltando então aqui para ácido fraco, vamos medir o pH. Então agora eu vou fazer o contrário, vamos medir o pH aqui com o papel indicador. Então a gente vai olhar aqui, ó, o ácido fraco tá entre 4 e 5 aqui a coloração, né? Ó lá, 4 e 5. Vamos observar aqui agora o valor em valores, né? No medidor de pH, 4,5. Olha lá, entre 4 e 5 tá ali no meio, né? A gente acertou. E uma base, vamos lá para a base forte. Percebam que a base é uma substância iônica já. Então, ela sofre um processo de dissociação, liberando o cátion M+, que é o metal, e o ânion OH-, a hidroxila. Bom, vamos ver aí a condutividade. A gente vai ver que a condutividade na base forte é igual a do ácido forte, extremamente alta. Agora, se a gente pegar a base fraca, já vou fazer já para a gente comparar, é menor, tá? Agora vamos ver lá medindo o pH. De novo, vou começar pelo papel indicador.
Bom, o papel indicador aqui tá entre 10 e 11, uma coisa assim, né? Tá mais entre 10 e 11. Vamos ver se tá mesmo? Ah, 12. Errei, né? Um pouquinho. Errei por 1. Mas estava próximo ali. Vamos ver a base fraca. Papel indicador. Vamos colocar lá. A base fraca. Agora está em 9, né, gente? Está entre 9 e 10. Agora é certeza. Vamos lá na indicação. Opa, 9,5. Bom, então veja quanta atividade a gente conseguiu observar em relação ao pH aí, quando a gente trouxe para vocês o simulador. Então, a gente fez aí algumas simulações importantes, né, para identificar aí os meios. Então, quando eu falei das fórmulas, eu estou falando dessa parte aqui embaixo, tá? Do equilíbrio, beleza? Que não dá para circular para vocês quando está no simulador, mas que aparece aqui embaixo. Ó, agora, focando em mim, eu consigo mostrar para vocês, tá? É essa partezinha aqui, beleza? Bom, então vamos continuar aí a nossa apresentação. Então, a gente vai voltar para os nossos slides. E, nesse momento, voltando aí para os nossos slides, depois que a gente trabalhou, o que afeta o pH, galerinha? O que vocês acham que afeta o pH? Bom, acontece que os íons H3 ou mais estão presentes no solo por uma série de fatores, como a própria matéria orgânica, que forma ácidos úmicos, tá certo? E a própria planta que vai fazer essas trocas, tá? Porque ela absorve água. Bom, já que o alumínio também é um indicador de ácidos, beleza? Ele está presente na maior parte da litosfera e é um dos íons que faz com que aumente a acidez para formar complexos poliméricos, como o alumínio hexidratado, que está aparecendo para vocês aí. Nossa, Sumaya, precisa decorar tudo? Não, mas precisa saber que se aquela condição, né, de rocha tem alumínio, a tendência dela é ser uma rocha que vai liberar mais ácidos. E conhecendo, por exemplo, a planta ou sabendo qual tipo de agricultura você quer colocar naquele local, você vai ter que fazer uma correção de pH naquele solo, tá? Para que o seu processo de agricultura, né, de produção, ele não seja aí dentro desse processo perdido, tá certo? Porque é um investimento que você faz querendo depois colher para, sei lá, vender ou comer mesmo para sustento próprio. Vamos lá olhando a relação da adubação e como ela afeta o pH. O pH do solo pode ser afetado na capacidade da troca catiônica, que é chamada de CTC. A CTC, então, é a quantidade de cargas positivas, cátions, que são absorvidas por massa de material de solo seco. É esse o processo para cálculo da CTC que é feito. Aí você precisa mandar uma amostra do solo para um laboratório para ser calculado esse valor, tá certo? Bom, e aí o que isso afeta a fertilidade? Na raiz das plantas, vocês vão ter a troca de íons, tá certo? E é essa troca de cátions, né? Capacidade de troca catiônica. Então, o H3O+, ele é trocado por outros cátions que vocês vão estudar e se aprofundar mais no próxima unidade curricular, tá certo? Bom, e a questão da fertilidade do solo, é importante ela ser reconduzida aí, porque alguns dos fertilizantes pode fazer com que a concentração de H+ aumente, tá certo? Então, a fertilidade do solo é importante para que se tenha um valor de CTC alto, então a adubação ela é importante, mas não excessiva, tá? Quanto maior essa capacidade de troca de cátions, maior vai ser a absorção desses vegetais por essas substâncias que eles precisam para suas necessidades metabólicas, porque querendo ou não, os vegetais fazem metabolismo ali nas suas necessidades, no processo de formação de folhas, né? Então, ele tem o próprio metabolismo, assim como a gente, beleza? Bom, para a atividade 4, então, momento da nossa introdução, a gente tem aí, nesse momento, o mural digital,
que vocês estão promovendo aí, a gente já falou em aulas anteriores. Nesse mural, você vai escrever no seu grupo o que você aprendeu na aula de hoje sobre o pH. E claro, que não só da aula, mas fazer uma pesquisa a mais para se aprofundar. A gente está no momento de aprofundamento curricular. Então, o que mais que a gente pode saber sobre o pH? Faça um levantamento de plantas, por exemplo, que se desenvolvem melhor, tanto em solos ácidos quanto em solos alcalinos, tá? Isso também é fundamental aí para entender algumas relações e o que fica mais fácil dentro do processo de transformação do solo e de agricultura também. Bom, a proposta para o desdobramento dessa aula é que vocês montem aí então um mural digital de vocês. Se vocês quiserem compartilhar com a gente vai ficar super feliz, é só marcar a gente nas redes sociais. Você também sabe identificar o pH e a autoionização da água? Então, isso fica como pesquisa para vocês observarem para a próxima aula, que é onde a gente vai falar sobre um cálculo de pH. E aí a gente vai entrar, claro, na parte matemática, porque química é uma ciência exata, então ela vai precisar do aporte da matemática para isso. Beleza, pessoal? Bom, no nosso mural aí, a gente tem aí o que nós aprendemos. A gente falou sobre valores de pH, a gente falou sobre plantas que mudam de cor, servindo como até indicadoras de solo ácido ou solo básico. E a planta que a gente comentou aqui foi a hortênsia, tá certo? E na próxima aula do aprofundamento, a gente vai para o momento do desenvolvimento. E no desenvolvimento, a gente vai nos aprofundar sobre o cálculo do pH. Então, pessoal, eu fico por aqui, a gente vai se aprofundar sobre o pH na próxima aula. Tchau, tchau!